Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós estamos aqui para ter uma aula de física do primeiro módulo. Nessa aula nós iremos conhecer um pouquinho das leis de Newton, né? Isaac Newton foi um dos mais brilhantes cientistas, né, que nós tivemos, né, na história. E como nós estamos estudando o movimento, é claro que as leis de Newton, né, que fala sobre especificamente fenômenos que envolvem movimento, que é o tema do nosso estudo em sala de aula, não poderiam ficar de fora, tá? Então, vamos ver os conceitos básicos sobre as leis de Newton, tá? Começando por aqui. Olha só. Para início, nós precisamos nos perguntar sobre alguns fenômenos que nós encontramos, que nós percebemos no nosso dia a dia. Como, por exemplo, por que quando o ônibus freio acelera, somos empurrados para frente, né, ou para trás? Se o ônibus acelera forte, a gente é empurrado para trás. Se o ônibus freia, a gente é empurrado para frente. Né? Por que precisamos utilizar o cinto de segurança, né, quando estamos no carro? Como é possível retirar um papel debaixo de uma garrafa sem tirá-la do lugar? Será que é possível? Bom, por que não é possível uma pessoa se erguer puxando o seu próprio cabelo? Né? São questionamentos muito simples, básicos, né? Bem comuns, que podem ser respondidos a partir dessa aula, porque esses questionamentos têm seu fundamento baseado, claro, nessas leis que nós iremos estudar a partir de agora, tá certo? Bom, a gente vai conhecer, né, alguns conceitos básicos que fundamentam essas perguntas e, claro, vão elucidar nossas respostas, tá? E espero que vocês gostem, prestem atenção, tá certo? Façam anotações se necessário, ok? Vamos lá. Olha só. As leis de Newton. Bom, basicamente essas leis, minha gente, são leis que determinam, né, como a ação das forças influenciam no movimento das coisas, no movimento dos corpos, tá certo? Como eu falei antes, né, o Isaac Newton, foi um dos mais brilhantes cientistas, mais brilhantes estudiosos, tá, da história. Ele trouxe grandes contribuições, né, não apenas para o campo da física, mas para o campo da matemática e outras ciências exatas, tá certo? Ele nasceu em 1642, já no século XVII, tá? No ano de nascimento de Newton, né, curiosamente, morreu um físico também muito conhecido, né, o Galileu Galilei, tá certo? Na Inglaterra. Pois bem, além de físico, né, além de estudioso de matemática, ele estudou filosofia, astronomia, astrologia, alquimia, teologia, entre outras coisas. Né? Isaac Newton era verdadeiramente um gênio, tá certo? Pois bem, dentre vários trabalhos que Newton propôs, né, estão aqui destacados o desenvolvimento da lei da gravitação universal, né, que a gente fala muito, né, quando menciona o fenômeno da gravidade, né, o binômio de Newton na matemática, o estudo sobre fenômenos que envolvem refração de luz na parte de óptica, né, no estudo de física. Ainda na área da matemática, ele desenvolveu grandes trabalhos, né, como, por exemplo, a criação e desenvolvimento do cálculo diferencial integral, né, além das leis dos movimentos que nós iremos estudar hoje, tá certo? Pois bem, vamos lá. Olha só. Para a gente poder entender um pouquinho mais sobre essas leis, vamos ver o conceito de força, né? A gente costuma muito falar de força, mas existe um conceito físico para ela. E, basicamente, o que é a força? Né? Força, na realidade, é qualquer agente capaz de produzir no corpo uma aceleração ou uma deformação. Tá certo? Então, quando a gente levanta um halter, um peso, a gente está aplicando sobre aquele material, sobre aquele objeto, uma força. Né? Se o carro, ao bater nessa mureta, se deformou, é porque na batida, na colisão, houve a presença de uma força.
né? Esse cachorrinho aqui, né? Com esse soldado aqui, esse cachorrinho, ao se movimentar, está aplicando uma força na correia, né? E, claro, a soldado está aqui também aplicando uma força para poder controlar esse cachorrinho, tá certo? Então, basicamente, o conceito de força é esse, tá? Bom, aqui está nossa tela de início, basicamente, as leis da dinâmica de Sir Isaac Newton, tá? Esse aqui é uma foto, né, de um dos mais importantes trabalhos já desenvolvidos pelos cientistas, né, da nossa história, né, que a gente conhece, né? Esse trabalho foi feito, claro, pelo Isaac Newton, né? E aí, vamos adiante. Vamos focar na parte que realmente nos importa. Olha só. Primeira coisa, tá, que a gente vai estudar sobre essas leis de Newton é sobre uma propriedade dos materiais que nós já estudamos em outros momentos, né? Vamos falar de inércia. A primeira lei de Newton, das 3 que iremos analisar, fala da inércia, tá? Então, minha gente, não é uma coisa nova para vocês, porque nós já trabalhamos isso, como eu disse anteriormente. Porém, prestem atenção. Olha só o que é que diz a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton diz que todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Essa parte aqui, gente, foi retirada, esse texto foi retirado daquele livro, né, que eu mostrei a vocês agora há pouco, tá certo? Um dos mais brilhantes trabalhos de Newton. E o que é que acontece? Resumindo a história, esse texto quer dizer aquela frasezinha, né? Tem um sentido daquela frasezinha que a gente já acostumou a usar. Que todo corpo em movimento tende a estar em movimento, ou se está em repouso, tende a estar em repouso, né? A menos que uma força externa haja sobre ele, né? Então, assim, é muito importante que a gente entenda esse enunciado para poder entender melhor, para poder tá cercado melhor, né, dos fundamentos da lei da inércia, tá certo? Pois bem, Aristóteles e Galileu também falavam da inércia, não só o Newton, né? Aristóteles dizia que o movimento de um corpo não é o estado natural. Para que ele ocorra é necessário uma ação de força. Então, se, por exemplo, um corpo está parado, ele só vai se movimentar se sobre ele agir uma força. Não é verdade? Se ninguém mexer num copo que esteja parado em cima da mesa, claro que ele não vai se movimentar do lugar, né? Pois bem, Galileu falava que a inércia consiste na tendência natural que os corpos possuem em manter velocidades constantes. Ou velocidades constantes ou repouso, né? É muito importante a gente observar isso, tá certo? Um corpo ele pode estar no estado de inércia ou quando ele está em repouso, que é mais fácil observar, ou quando está em um movimento contínuo, né? Por exemplo, se você está viajando no seu carro, né, numa velocidade de 60, 80 km por hora, e aquela velocidade de 80 km por hora, né, se sustenta, não muda, você pegou uma reta, né, uma reta de 3, 4 quilômetros, tá? O estado da Bahia é cheio de retas, por exemplo, então, nas rodovias, não é? Então você pega uma reta de 3, 4 quilômetros. Gente, se aquela velocidade de 80 km não mudar, se você permanecer em 80 km, você vai estar também no estado de inércia, tá certo? Porque a velocidade se mantém constante. Ok? Tá dando para entender? Beleza. Vamos lá. Então, basicamente, a inércia consiste na tendência natural que os corpos possuem em manter sua velocidade constante, tá certo? Manter seu estado de equilíbrio, seja em repouso ou movimento constante, como eu acabei de falar. E uma coisa que nós já aprendemos em aulas anteriores sobre a inércia é que a grandeza física que pode medir a inércia de um corpo é a massa. Quanto maior a massa de um corpo, maior é sua inércia, né? Quanto mais pesado, quanto mais volumoso é um corpo, geralmente sua inércia é maior. Ou seja, para deslocá-lo ou para pará-lo é mais difícil. Tá certo?
Vamos lá. Veja, aqui nós temos algumas situações em que a lei da inércia aparece. Estamos num ônibus parado, quando o ônibus se movimenta, nós somos jogados para trás. Por quê? Porque o nosso corpo está parado no momento que o ônibus para, só que quando ele se movimenta, a tendência do nosso corpo é permanecer parado, não é? Depois que o ônibus se movimenta e começa a andar, o nosso corpo começa a adquirir um equilíbrio novamente, começa a se equilibrar novamente. Mas no momento que o ônibus arranca, né, a gente é jogado um pouquinho para trás, justamente pelo fenômeno da inércia. Quem é mais pesado, sente menos. Quem é mais leve, sente mais, tá certo? É aquela coisa, quanto mais massa, maior a inércia, tá bom? Aqui nessa fotografia nós temos um esportista, né, tentando puxar aqui uns barris, ou puxando uns barris, né, de chope aqui, acredito eu, numa competição. Ora, se não houvesse força nenhuma, esses barris continuariam parados, né? Então, os barris só se movimentam porque existe uma força atuando sobre eles, tá certo? Beleza? Quanto mais pesados os barris, maior a inércia, maior a dificuldade de tirá-los daquele estado de repouso, tá? Ou, se fosse o caso, de pará-los se eles estivessem em movimento, tá? Pois bem, e aí a gente fala da importância do cinto de segurança, né? O cinto de segurança justamente é um dos maiores símbolos da ação da inércia. Quando a gente está dirigindo um carro, a gente está na velocidade que o carro está. Se o carro está a 80 km por hora, vamos ver aquele exemplo de novo que eu falei da reta. Se o carro está a 80 km por hora, né, eu também dentro do carro estarei a 80 km por hora. Só que se aparece um animal, né, na frente do carro, aparece do nada, é um bode, uma cabra, um cão, algum animal na frente do carro, vou precisar frear o carro. E quando eu freio o carro bruscamente, o meu corpo que estava a 80 km por hora dentro do carro vai tender a continuar na velocidade, a 80 km por hora. Então, quando eu freio o carro vai parar, mas meu corpo tende a ser projetado, tende a ser lançado para a frente. Por isso que o cinto de segurança é muito importante, tá certo? Então, muitas questões que falam da lei da inércia, da primeira lei de Newton, trazem um exemplo desse cinto de segurança, tá bom? Fiquem ligados. Pois bem, então, de acordo com a lei da inércia, a força é o agente que altera a velocidade do corpo. Lembre-se disso. Vencendo assim a tendência natural de manter o seu estado de equilíbrio, ou seja, de manter o seu repouso ou seu movimento constante, né? Resumindo, de manter sua inércia, tá certo? Todo corpo em equilíbrio mantém por inércia sua velocidade constante. Tudo bem? Lembre-se disso, ok? Vamos adiante. A segunda lei de Newton fala do princípio fundamental da dinâmica, tá certo? Vamos observar aqui um texto também, né, retirado lá daquele livrinho importante que eu falei para vocês, sobre as leis de Newton, que diz assim, ó, a mudança do estado de movimento de um corpo é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força foi imprimida, né? A segunda lei de Newton, a gente fala da força, tá? Força. Aqui nós temos uma fórmula básica, né, utilizada no estudo da força aqui em física, que representa a força sendo igual a massa do corpo vezes a aceleração. Quando nós temos duas grandezas sendo multiplicadas, a gente diz que essas grandezas são inversamente proporcionais. Mas o que quer dizer isso, professor? Quer dizer o seguinte, que quando a massa é maior ou quando ela aumenta, a aceleração diminui. Isso na aplicação de uma força, tá certo? Quando a aceleração aumenta, é porque a massa tende a ser menor, tá certo? Dentro do conceito de força. Então, a força basicamente é uma relação indireta entre a massa de um corpo e sua aceleração, tá certo? Lembre-se que quando a gente fala de aceleração, a gente está falando de movimento, tá certo? Vamos seguindo? Pois bem, olha só. A terceira lei de Newton fala da lei da ação e reação. Essa é uma das
mais importantes leis, né, da dinâmica. Tá? As três são muito importantes, mas essa também é muito conhecida e merece destaque. O que é aquele livrinho lá do Newton fala sobre a lei da ação e reação? Veja, a toda ação há sempre oposta uma reação igual. As ações mútuas de dois corpos, ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em partes opostas. Tá? Bom, quer dizer isso? Para toda ação de uma força, existe outra ação contrária, tá? Àquela força que eu estou aplicando. Vamos entender melhor. Veja, digamos que você dê um soco na parede. Ao dar o soco na parede, você está aplicando, né, uma força sobre a parede. Tá certo? A força, o seu punho está se colidindo com a parede. Mas a parede, tá, que está parando o seu braço, que está parando o seu punho, ela também está aplicando uma força contrária. Então nós temos duas forças aqui, minha gente. Nós temos a força da mão, que vai em direção à parede, e a força da parede, que está lá parada já, né, que está, né, imóvel, que está sendo aplicada sobre a mão. Então a força que eu aplico na parede é igual à força que a parede aplica na mão. Por isso que a gente fala da ação e reação. Nós temos essa força que é a da ação, mas essa força contrária é a força da reação. Tá certo? Tem algumas observações. O par ação-reação nunca se equilibra, pois as forças atuam sobre corpos diferentes. O par dessas forças, né? O par ação-reação aparece instantaneamente, então qualquer uma das forças pode ser ação ou reação. Então, basicamente, tá? Entendam isso. A maneira mais simples de entender imaginando esse exemplo que eu falei aí do soco na parede, tá certo? Temos uma ação, a mão batendo na parede, e uma reação, a parede batendo na mão. Essas forças se igualam, tá certo? Pois bem, aqui outros exemplos, né, de terceira lei de Newton. Vejam só, para esse rapaz aqui, né, movimentar essa prancha, ele tem que fazer um movimento com as mãos. Então ele vai fazer um movimento com as mãos para trás e a prancha vai seguir em frente. Mesma coisa, essas pessoas aqui, ó, bem pequenininhas aqui, dá para ver na fotografia, elas estão naqueles barquinhos, né, que a gente chama de caiaque, e aí, com o remo, elas vão remar para trás, mas o barquinho vai para frente. Então nós temos aí uma força de ação e outra de reação. A força que ela faz com o braço é a força de ação. E a força que o barquinho faz em ir para frente e ser empurrado para frente é a força de reação. Um canhão, quando o canhão lança uma bala, né, quando a pólvora queima e explode dentro do canhão, a bala sai do canhão, mas o canhão é jogado para trás. Então existe a força que está sendo observada aí no lançamento da bola de canhão, a bala de canhão, e a força que empurra, né, o canhão para trás, tá certo? Que é a mesma coisa quando um pássaro bate asas, né, bate suas asas, existe a força aplicada nas asas da ave, nas asas do pássaro, mas também existe a força que empurra o pássaro para cima. Então nós temos também aí exemplos de forças de ação e reação, tá certo? Aqui mais um exemplo, olha só. Mais 3 exemplos na realidade, né? Olha só, um patinador encostado em sua parede ganha impulso, isto ele acelera ao empurrar a parede com as mãos, né? O resultado da reação da parede é uma força que habilita qualquer aceleração. Então, ao empurrar, pegar impulso na parede, claro que a gente está aplicando também, né, a terceira lei de Newton, a da ação e a reação. A ação de empurrar a parede e a reação é que você é projetado, lançado para longe, né? Ao empurrar um carro, uma bicicleta, uma moto, tá? A chutar uma bola. Você vai chutar uma bola, aqui temos um jogador de futebol americano, rugby, pode ser rugby. E aí, o camarada vai chutar a bola, o seu pé vai aplicar uma força na bola, né? Automaticamente, essa força vai projetar a bola para longe, vai jogar a bola para longe, tá certo? Vamos ter aqui
o seu pé não vai seguir direto, porque ao bater na bola ele vai se recuar. Então nós temos uma ação, que é quando você bate o pé na bola, e uma reação, que é quando seu pé é projetado para trás, tá certo? Pois bem. E aqui nós finalizamos nossa aula, bem simples, sobre leis de Newton. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, estarei à disposição para conversar com vocês, tá bom? Tentem fazer as atividades e por hoje é só. Um grande abraço. Tchau, tchau.